Antes de orarmos, respire fundo. Silencie o barulho ao redor e dentro de você. Este é um momento entre você e Deus. Vamos primeiro ouvir o que Ele tem a dizer, porque às vezes a resposta que procuramos não está em palavras humanas, mas no sussurro da sua presença. Uma das lições mais transformadoras que já ouvi foi simples, mas poderosa. Leve tudo a Jesus. Suas dores, suas dúvidas, sua confusão, suas alegrias, seus medos, até seu silêncio. Leve tudo a Ele. Parece fácil demais, quase simplório. Mas essas palavras mudaram o rumo da minha história. Em um dos períodos mais sombrios da minha vida, quando tudo parecia escuro e sem direção, quando o peso das incertezas esmagava meu peito, essas palavras foram como uma âncora que me manteve firme. Eu me sentia exausto, meu coração estava cansado, e havia perguntas que ninguém podia responder, feridas que ninguém via, emoções que eu não conseguia explicar. Foi nesse lugar de quebrantamento que Deus, com sua infinita misericórdia, me cercou de pessoas que não ofereceram respostas superficiais, nem me disseram para ser forte ou seguir em frente. Eles me apontaram para Jesus, e isso fez toda a diferença. Você já viveu algo assim? Comente glória a Deus. Se você também já foi lembrado de buscar a presença dele quando tudo parecia perdido. Lembro-me de uma manhã específica, quando a dor era tão intensa que tudo o que consegui fazer foi me ajoelhar no chão frio do meu quarto e dizer o nome dele. Nenhuma oração eloquente, nenhuma frase bonita, apenas Jesus. E sabe o que aconteceu? Ele veio, não com trovões nem relâmpagos, não com respostas imediatas, mas com paz. Uma paz que não fazia sentido algum, mas que envolveu meu coração como um cobertor em uma noite gelada. Eu chorei, sim, mas não era mais um choro de desespero, era um choro de alívio. Eu não estava mais sozinho. Descobri ali que Jesus não exige que venhamos até Ele, perfeitos, fortes ou com tudo resolvido. Ele só quer que venhamos, com as lágrimas, com os pedaços quebrados, com a alma cansada. Ele é o único que sabe reconstruir o que parece irreparável. Talvez você ache que precisa esperar até estar melhor para orar. Talvez você pense que Deus só ouve quem tem fé gigante. Mas escute, Jesus ouve até mesmo um suspiro fraco vindo de um coração sincero. Ele está perto dos que têm o coração ferido, e Ele se inclina para ouvir quando você chama. Se isso falou com você, escreva Jesus me ouve nos comentários e compartilhe com alguém que precisa saber que não está só. Algumas pessoas acham que seguir a Jesus é como caminhar sempre por uma estrada ensolarada, sem obstáculos. Mas a verdade é bem diferente. A jornada da fé não nos poupa das tempestades, ela nos dá um abrigo no meio delas. Houve dias em que questionei tudo, dias em que olhei para o céu e perguntei: Senhor, o Senhor ainda está aí? E mesmo no silêncio, Ele estava. Não com as respostas que eu queria na hora, mas com a certeza de sua presença. A palavra diz que mesmo quando andarmos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque Ele está conosco. Salmos 23:4. Essa promessa não é poética apenas, é real. Já passei por vales profundos, e é nesses lugares escuros que a luz dele brilha com mais força. Jesus nunca prometeu ausência de dor. O que ele prometeu foi presença constante. Ele é o Deus que entra na fornalha com você, que caminha sobre as águas turbulentas até alcançar sua mão, que se recusa a te deixar afundar, mesmo quando sua fé parece pequena. Se você já sentiu essa presença no meio da sua dor, escreva Ele está comigo e marque alguém que precisa lembrar disso hoje. Em muitos momentos da minha caminhada, achei que minha fé precisava ser perfeita para que Deus agisse, como se eu precisasse apresentar uma performance impecável para merecer seu cuidado.
mas aprendi que Jesus não se move pela nossa perfeição. Ele se move pela nossa entrega sincera. Você já esteve diante de Deus com o coração despedaçado, sem forças nem palavras? Eu já. E descobri que é exatamente aí que Ele mais trabalha. Porque quando tudo em nós se desfaz, Ele começa a reconstruir com as mãos daquele que cria beleza a partir do caos. A fé não é a ausência de dúvida, é decidir confiar mesmo quando a dúvida grita. É dizer eu creio com a voz trêmula. É caminhar mesmo quando não enxergamos o próximo passo, confiando que Ele já está lá na frente, preparando o caminho. Uma das verdades mais libertadoras que descobri é que Jesus não se impressiona com a nossa força. O que move o coração dele é a nossa honestidade. Quando paramos de fingir que está tudo bem e permitimos que Ele veja as partes frágeis, quebradas, confusas, é aí que a cura começa. Ele não rejeita corações despedaçados. Pelo contrário, a palavra diz que Ele está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Salmo 34:18. Isso significa que quando você se sente mais fraco, é quando Ele está mais perto. Não é maravilhoso? Nos momentos em que pensei que minha história havia acabado, Ele estava apenas começando um novo capítulo. O fim que eu via era, na verdade, um recomeço que só Ele podia escrever. Às vezes, o que parece perda é apenas Deus limpando o caminho para algo maior. Quando você se rende, você não perde, você descansa. E nesse descanso, Ele trabalha, Ele restaura. Ele transforma o que você jamais imaginou ver restaurado. Você consegue lembrar de um momento em que Deus virou a página da sua história? Talvez seja a hora de contar como Ele começou algo novo em meio ao fim. Às vezes, queremos que Deus nos tire do vale, mas Ele escolhe andar conosco dentro dele. Não porque Ele se esqueceu de nós, mas porque há algo no processo que só pode ser aprendido no escuro. Foi no vale que aprendi a escutar a voz dele com mais clareza. Foi ali, onde tudo parecia silencioso, que percebi. Deus sussurra no conforto, mas grita no desespero. E nesses momentos, a presença dele se torna mais real do que nunca. Não é sobre sentir algo emocionalmente intenso. É sobre saber, com convicção silenciosa, que ele está ali. Mesmo sem respostas, mesmo sem sinais, mesmo quando a oração parece bater no teto, Ele está. O que descobri é que a fé verdadeira não é medida quando tudo vai bem. A fé ganha profundidade quando você continua crendo, mesmo quando tudo diz o contrário. É escolher confiar mesmo quando a lógica falha. É seguir em frente mesmo com o coração pesado. E Deus honra esse tipo de fé. Ele recolhe cada lágrima, Ele vê cada passo dado com esforço e transforma tudo em testemunho. Nada é desperdiçado nas mãos dele. Talvez você esteja justamente nesse vale, mas e se o que parece um fim for, na verdade, o terreno onde Deus está plantando algo eterno? Percebi que Deus não tem pressa como nós temos. Enquanto estamos tentando correr para sair da dor, Ele está mais interessado em nos transformar no meio dela. A espera, que tantas vezes parece cruel, na verdade, é o ateliê onde Ele molda o caráter, fortalece a alma e alinha o coração ao propósito eterno. É ali, na demora, que o orgulho é quebrado. As ilusões caem, as dependências humanas desmoronam. E quando tudo parece desfeito, Deus começa a reconstruir. Não com as mesmas peças, mas com algo novo, mais firme, mais profundo. Aprendi que a dor pode ser uma professora silenciosa e que o silêncio de Deus não significa ausência, mas convite à intimidade. Ele quer que a gente aprenda a confiar nele, não só pelo que ele faz, mas por quem ele é. E aos poucos, a escuridão vai ganhando sentido. Não porque as circunstâncias mudam de repente, mas porque nossos olhos passam a enxergar diferente. A fé nos dá novos olhos.
E se, em vez de tentar sair rápido da tempestade, você pedisse a Deus para revelar o que Ele quer que você veja nela? Lembra de Abraão? Ele recebeu uma ordem que parecia impossível: oferecer seu filho, aquele que ele tanto esperou, como sacrifício. Mas ao invés de buscar explicações ou reclamar, ele escolheu confiar. Mesmo sem entender o porquê, ele deu um passo de fé, sabendo que Deus é bom, mesmo no mistério. Esse tipo de confiança muda tudo. Não é sobre ter todas as respostas, mas sobre entregar o coração àquele que controla tudo. Quando confiamos, mesmo nas sombras da dúvida, Deus começa a trabalhar milagres, visíveis ou invisíveis. E tem também Paulo e Silas, presos, machucados, acorrentados, mas louvando a Deus. Eles não esperaram a situação melhorar para cantar. Cantaram e a situação mudou. Quando nossas vozes se levantam em louvor no meio da luta, a prisão balança e as portas se abrem. Então, se você está passando por um momento difícil, seja tristeza, dúvida, medo ou silêncio, saiba que você não está sozinho. Deus está com você e Ele está trabalhando mesmo quando não vemos. Que tal abrir seu coração agora e dizer um glória a Deus por sua presença fiel em meio à tempestade? Você não precisa entender tudo agora. Não precisa ter todas as respostas para continuar. Às vezes, o peso das perguntas parece grande demais, mas Jesus te chama para simplesmente chegar a Ele, com suas dúvidas, seus medos, suas lágrimas e tudo o que está dentro de você. Ele não fica surpreso com sua luta, não se cansa do seu clamor. Jesus é forte o suficiente para carregar suas dores e amoroso o suficiente para estar ao seu lado em cada passo, mesmo quando você acha que está sozinho. A fé cresce quando escolhemos confiar, mesmo quando o caminho é incerto. Você pode não enxergar a direção clara, mas pode sentir a mão de Deus segurando a sua firme, guiando com sabedoria e amor. Por isso, hoje, se entregue. Deixe que Ele seja seu conforto, seu foco, seu refúgio. Não espere a tempestade passar para louvar. Louve no meio dela, e você verá como Deus traz paz para a sua alma. Que tal agora declarar um amém com todo o seu coração, reconhecendo que Jesus é suficiente para todas as situações? Hoje, ao olhar para a sua vida, lembre-se, você não está definido pelo que acontece ao seu redor, mas pelo Deus que está dentro de você. Ele conhece cada lágrima, cada medo, cada dúvida, e ainda assim escolhe te amar incondicionalmente. Sua força não vem das suas próprias forças, mas da confiança naquele que venceu o mundo. Mesmo quando tudo parece incerto, Ele está escrevendo uma história de esperança para você. Uma história que vai além do que os olhos podem ver. Que sua fé não dependa da clareza dos dias, mas da certeza do amor de Jesus, que nunca falha. Entregue a Ele seu passado, seu presente e seu futuro e deixe que Ele conduza seus passos. Que essa jornada de fé seja marcada pela paz, pelo amor e pela certeza de que em Jesus você é mais que vencedor. Agora, deixe seu coração se abrir em gratidão. Escreva Aleluia ou Louvado seja Deus para celebrar essa vitória que já é sua.